Olá, turma! Nessa aula eu vou corrigir com vocês as atividades da quarta semana do PET 3. A primeira atividade diz o seguinte: dados o logaritmo de 2 na base 10, aproximadamente 0,3, o logaritmo de 3 na base 10, aproximadamente 0,5, e o logaritmo de 5 na base 10, aproximadamente 0,7, calcule o logaritmo de 30 na base 10. Então nós vamos resolver da seguinte forma: nós vamos pegar o número 30 e colocá-lo na forma fatorada. Então, para a gente relembrar como que fatora um número, a gente vai fazer a decomposição desse número. Então eu escrevo o número 30, coloco uma barra vertical à direita dele e vou fazendo divisões sucessivas por números primos. E o primeiro número primo que eu tenho é o 2. Como 30 é um número par e é divisível por 2, eu vou começar dividindo então por 2. E 30 dividido por 2 vai ser igual a 15. O 15 já não é mais número par, então não consigo dividir por 2. Então vou pegar o próximo número primo que eu tenho, que é o 3, e 15 dividido por 3 dá 5. Agora eu cheguei aqui no fator 5, que eu só consigo dividir por ele mesmo, já que ele é um número primo. Então 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu cheguei aqui no 1, eu já tenho a forma fatorada do número 30, que é 2 vezes 3 vezes 5. Então agora eu volto lá no meu logaritmo e no lugar do logaritmando, que era 30, eu vou colocar a sua forma fatorada. Então vai ficar o logaritmo de 2 vezes 3 vezes 5 na base 10. E aí eu observo aqui, no logaritmando agora, um produto, e eu posso aplicar a propriedade que a gente estudou, que é o logaritmo de um produto que eu transformo numa soma de logaritmos. Só para a gente relembrar nossa propriedade, logaritmo de um produto. Então, se eu tenho um logaritmo de a vezes b numa base x, eu transformo isso numa soma de logaritmos, onde eu vou ter o logaritmo de a na base x mais o logaritmo de b na mesma base x. Então, eu tinha um produto, transformei numa soma de logaritmos, vou fazer essa aplicação aqui. Apesar de eu ter aqui 3 fatores, o processo é o mesmo. Eu vou ter a soma de 3 logaritmos. Então, vai ficar o logaritmo de 2 na base 10, mais o logaritmo de 3 na base 10, mais o logaritmo de 5 na base 10. Agora que eu fiz esse procedimento todo, eu vou lá no enunciado do exercício buscar esses valores que foram dados e substituir na minha expressão. Então, o logaritmo de 2 é 0,3, o logaritmo de 3 é 0,5 e o logaritmo de 5 é 0,7. Vou somar esses 3 valores e chegar no resultado, que é 1,5. Portanto, o logaritmo de 30 na base 10 é igual a 1,5. Questão número 2. Dados o logaritmo de 5 na base 10 aproximadamente 0,7 e o logaritmo de 7 na base 10 aproximadamente 0,8, calcule o logaritmo de 7 na base 5. Esse exercício ele já deu até a sugestão para resolução, que é utilizar mudanças de base, né? Então, nós vamos mudar a base dos logaritmos. Reparem que aqui eu tenho a base 5 e aqui no enunciado os meus logaritmos foram dados na base 10. Então, convém eu transformar isso aqui em logaritmos de base 10. Então, para eu resolver isso aqui, eu vou aplicar essa propriedade da mudança de base. Então, vamos relembrar ela aqui. Se eu tenho o logaritmo de a na base b e eu quero mudar para uma outra base qualquer da minha escolha, eu vou transformar isso aqui num quociente, numa divisão de logaritmos, de forma que vai ficar o logaritmo de a na base x que eu vou escolher, dividido pelo logaritmo de b na mesma base x que eu vou escolher. Então, o meu logaritmando aqui continua como logaritmando e a minha base antiga ela passa a ser um logaritmando aqui, ó, no denominador da fração. E aí eu já escolho a base que eu quero. E nesse caso eu vou escolher a base 10. Então eu vou colocar dessa forma: logaritmo de 7 na base 10 dividido pelo logaritmo de 5 na base 10. Lembrando que a base 10 ela não precisa ser escrita, por isso é que aqui a gente está considerando a base 10, que a base 10 ela normalmente é omitida. Eu coloquei aqui só para destacar qual foi a base que eu escolhi, mas não precisava escrever. Então aqui vai ficar o logaritmo de 7 na base 10, que o problema falou que era 0,8, dividido
pelo logaritmo de 5 na base 10, que o problema me deu o valor aproximado de 0,7. Agora que eu tenho os dois valores, eu já posso fazer a divisão na calculadora e chegar no resultado. Ou eu posso transformar isso aqui numa fração e deixar na forma de fração. Não convém eu deixar 0,8 sobre 0,7. Não é comum você ter nas frações, no numerador e denominador, números decimais. Então eu posso, por exemplo, multiplicar por 10 o numerador e o denominador e chegar na fração 8 sétimos. Poderia deixar o meu resultado assim, mas se eu pegar a calculadora e dividir 8 por 7, eu chego num decimal periódico, que seria esse aqui. 1,14, 28, 57, 14, 28, 57. Reparem que o nosso período é esse todo aqui, ó, 14, 28, 57. Mas eu vou deixar valor aproximado aqui. Eu vou deixar só essas duas casas decimais aqui e já está bom a aproximação. Portanto, o meu logaritmo de 7 na base 5 vai ser aproximadamente 1,14, considerando esses valores que foram dados no enunciado. Questão número 3. Utilizando uma calculadora, determine o valor aproximado de logaritmo de 7 na base 5 e compare o resultado encontrado com o do exercício anterior. Então, nós já vimos que, de acordo com os dados que foram passados no exercício anterior, no exercício 2, a gente encontrou o logaritmo de 7 na base 5, aproximadamente 1,14. E agora a gente vai usar uma calculadora para fazer esse mesmo cálculo aqui. Eu vou utilizar uma calculadora que eu vou pesquisar na internet. Então eu posso vir na minha aba de pesquisa, né, do Windows e pesquisar a calculadora online, e a primeira que aparece é essa calculadora aí. E eu vou utilizá-la para determinar aquele logaritmo pedido. Nessa calculadora, a gente tem uma vantagem, porque quando a gente clica aqui na tecla log, ele já vai me dar a condição de inserir o logaritmando e a base. Não são todas as calculadoras que vão te dar essa condição, tá? Mas essa aqui você pode utilizar tranquilamente, ela é gratuita. Você vai clicar aqui e aí vai abrir aqui uma janela onde você vai inserir o y, que é o logaritmando, e o x, que é a base do logaritmo. Então, a gente está calculando o logaritmo de 7 na base 5. Pronto, aperta calcular e o resultado aparece lá. Então, nós temos como resultado esse número decimal aí também, né? Que eu tenho um número com infinitas casas decimais. Apesar de parar aqui, é porque a calculadora só está considerando esse número de casas decimais. Está limitando para essa quantidade, mas esse número não termina aqui. Então, nós vamos considerar como aproximação somente essa casa decimal aqui. Então, o nosso resultado pela calculadora vai ser esse daqui, que eu vou colocar como aproximação 1,2. Então, a resposta do meu exercício 3, usando a calculadora, o logaritmo de 7 na base 5 é aproximadamente 1,2. O exercício pediu para a gente fazer uma comparação do resultado encontrado com o do exercício anterior. O que eu posso fazer aqui é verificar qual foi a aproximação que a gente teve quando a gente estava fazendo o exercício dessa forma. Lembrando que lá no enunciado do exercício, a gente já tinha utilizado algumas aproximações para o log de 7 e para o log de 5. Então, a nossa aproximação ela pode ser calculada da seguinte maneira. Eu vou pegar o resultado do exercício anterior, que é 1,14, e dividir pelo resultado do exercício 3, que é 1,2. Quando eu faço essa divisão, o que eu estou procurando? Qual é a porcentagem de aproximação? Ou seja, 1,14 corresponde a quantos por cento de 1,2? Para eu saber o quanto eu tive de aproximação nesse exercício 2. Então, eu faço a divisão. Se a gente usar a mesma calculadora para fazer a divisão, a gente vai ter 1,14 dividido por 1,2, ou 1,20, tanto faz, que vai me dar 0,95. Então, a minha aproximação aqui é de 0,95. Como é que eu posso representar isso na forma de porcentagem? 0,95, na verdade, a leitura é 95 centésimos, que eu posso representar na forma de fração. E quando eu tenho uma fração com o denominador 100, eu posso representar também na forma de porcentagem. Ou seja, a minha aproximação foi de 95% em relação ao valor que eu determinei na calculadora. Bom, obrigado pela atenção e bons estudos.